dia. Eu vou aqui convidando as pessoas, esperando também o Instagram avisar. Vamos lá. Vamos esperando aqui. Enquanto isso, gente, enquanto o Instagram vai avisando para as pessoas que nós já estamos online, tô esperando também a Isabel entrar. Assim que a Isabel entrar aqui, eu já vou convidá-la para que ela possa... Olá, bom dia, tia, tudo bem? E aí eu vou avisando, eu vou falando aqui, enquanto o pessoal vai entrando, né? A gente vai comunicando, vai falando o que é a live, né? Por que que a gente criou essa live, o que nós queríamos, né? Com a live Entre Vozes e Silêncios, que é muito mais do que uma live, é um movimento, né? Então, esse movimento veio para trazer consciência, para trazer esperança, para trazer apoio para as pessoas que estão, às vezes, num momento difícil, num momento mais delicado, num momento em que elas estão se sentindo desamparadas, sem um norte, sem aquela luz, né, no fim do túnel ali. E com isso, muitas vezes as pessoas se veem num estado de desespero tão grande, né, que até pensam em desistir, pensam em jogar tudo pro alto. Esses momentos são muito delicados, né, na vida das pessoas, e com isso a gente já vê que muitas pessoas, assim, realmente jogam a toalha, pensam em desistir, desacredita da fé, né? Elas vão realmente ali desistindo, né? Deixando a coisa tomar uma proporção muito grande, né? Tomar um patamar que as forças começam a esvair, a força começa a sumir. E aí a gente tem pessoas que até desistem, sabe? E isso é muito, muito difícil mesmo, tanto para a própria pessoa que se vê sem força. Peraí, gente, deixa eu ver aqui que chegou uma mensagem aqui da Isabel no meu computador. Deixa eu ver, porque ela tá... Consigo ler, gente, você vê, né, o que é. A pessoa não consegue enxergar. E aí a gente fica aqui, tentando enxergar de longe aqui. Será que ela conseguiu entrar? Deixa eu ver. Ela tá falando que... Aqui. A Isabel tá falando que já tá tentando entrar, que um minutinho só, que ela já está chegando. Enquanto isso, eu vou falando. Entre Vozes e Silêncios é um movimento que foi pensado justamente para ser apoio, para ser uma mão estendida, para ser um norte na vida das pessoas, para contar histórias de pessoas reais, né? Olha lá, a Isabel chegou. Vou convidá-la agora para a live, né? Vamos lá. Peraí, né? Vamos aqui. Isabel, vê se você consegue
clicar nessa câmerazinha que tá abaixo aí dos comentários e me pedir para participar, porque não tô conseguindo colocar você para participar aqui, tá? Eu não sei se o seu perfil é fechado, não me atentei a isso. Peraí, chegou o convite. E aí, gente, essa live foi pensada para ser apoio, para ser luz no fim do túnel, né? Para inspirar pessoas. Olá, bom Olá, dia. bom dia. Bom dia, Jana. Tudo Tudo bom? bem? Tudo bom, tudo bom. Gente, eu vou mostrar aqui para vocês, vou falar um pouquinho quem é a Isabel, né? Aos olhos da Jana, mas depois ela vai se apresentar também. A Isabel é uma mulher forte, é uma mulher delicada, ela é arquiteta de formação, ela é empreendedora, artista muito criativa, ela é mãe que cuida com dedicação. A Isabel, nos meus olhos, é inspiração. Seja bem-vinda, bom dia. E agora, quem é a Isabel? Bom dia, Jana. Bom dia, quem está aqui nos assistindo. Quem é Isabel? Isabel é uma pessoa que já se reconstruiu várias vezes, né? Tenho esse histórico, né? Como você apresentou, né? De fazer faculdade com 40 anos, de me dedicar aos filhos desde a adolescência. Então, é essa mulher que foi aí construindo cada degrau, e muitas vezes um passo para frente, às vezes dois para trás, depois mais dois para frente. E essa é a Isabel, um pouquinho da Isabel. Que linda! Bom dia, Eloá. Sejam bem-vindos a todos que estão aqui. É um prazer falar com vocês. Estava explicando para eles, Isabel, antes de você entrar, o que é, né, a live Entre Vozes e Silêncios e o porquê foi pensado e essas mulheres que se dedicaram a vir contar a história, né, que é uma história real. Ninguém está aqui inventando nada, são dificuldades, desafios que todas nós passamos, né? E aí vocês, lindamente, com um coração gigante, resolveu vir contar essa história aqui e ser inspiração na vida das pessoas. Mas, Isabel, onde você nasceu? Como que foi? Onde cresceu? Como foi sua infância? O seu ambiente familiar? Conta um Uhum. pouquinho pra gente conhecer mais um pouquinho da Isabel. Uhum. Eu sou paulista, eu nasci em São Paulo, aqui na Zona Leste. Minha família mudava muito de endereço, eu morei em vários bairros. E eu sou a terceira, eu sou a caçula, e eu sou uma caçula assim de bastante tempo. Meu irmão é 12 anos mais velho que eu, a minha irmã é 10 anos mais velha, então eu vim ali raspa do tacho, né? Então é aquela menina quietinha que era tímida, que era assim, quietinha mesmo, né? Não tinha aquela voz, aquela coisa, né? Meus irmãos já eram bem mais velhos que eu quando me entendo por gente. Imagina, com 5 anos, a minha irmã tinha 15. Então ela saía sozinha, ela ia para baile, ela trabalhava, né? Então eu era mais miúda, mais, né, mais ali na minha. E isso é uma característica que eu levo assim desde a infância, né? Ser muito na minha. Então eu tive essa infância assim um pouco sozinha, né? Cresci rápido, me desenvolvi rápido. E mesmo na escola, eu às vezes eu olhava assim, parecia que eu era mais velha que as outras crianças, né? Então, esse foi meu comecinho aí, Jana, de vida, de infância. E qual era o seu maior sonho na sua infância, Isabel? Olha, eu já tinha uma vontade de ser criativa. Eu me lembro assim, na época, né, ginásio, hoje em dia é fundamental, mas na época ginásio, né? Então a gente tinha aula de artes, a gente tinha uma aula bem legal que eu me lembro que era
construir maquetes, e assim, eu me dedicava muito a isso e achava muito interessante, né? Então, eu já tinha um pouquinho dessa veia aí artística, né? Uma veia mais criativa, mas eu não tinha, assim, eu não tinha um sonho. Eu não me lembro, olhando para minha criança lá, eu não me lembro de ter um sonho assim, né? Construído. Mas eu sabia algumas coisas. Por exemplo, eu sabia que eu não ia trabalhar com uma coisa repetitiva. Então, logo Uhum. no começo da minha adolescência, eu tive contato com algumas amigas que foram, por exemplo, trabalhar em fábrica, né? Foram trabalhar com costura, né? Em indústria mesmo, né? Uhum. E elas contavam o que elas faziam, porque assim, né? Eu sempre tive amigas bem mais velhas que eu, né? Sim. Então, elas me contavam e eu pensava assim, dentro da minha cabeça, eu falava assim, nossa, mas isso é chato. Isso eu não quero, né? Então foi mais nesse sentido. Você sabia o que você não queria, isso já é ótimo, né? Exato, eu sabia o que eu não É, queria. exato. Isabel, e assim, quando foi o momento da sua vida que você sentiu que o caminho não seria tão fácil quanto você imaginava? Sim, eu senti na adolescência, eu tinha muitas assim crises de choro, eu chorava muito. Eu era muito na minha, então eu não extravasava algumas coisas ali que a gente estava sentindo, que hoje em dia a gente sabe, né? Os adolescentes sentem, né? E então eu comecei a namorar muito jovem, muito novinha, né? Com 13 anos eu já comecei a namorar. E era legal porque eu tinha essa atenção que nem sempre eu tinha, né, na família. Não porque não fosse atenciosa, mas meus pais me tiveram com uma certa idade. Então tinha ali aquele choque de gerações, né? Não era fácil para os meus pais conversarem as coisas que eu estava ali sentindo, e pelo meu lado eu era tímida. Então, né? Eu Sim, vi uma luz no túnel ali, né, através de namorar, através sim, de ter amigas mais velhas e através de ter namorados, né? sim. Então, foi assim, foi complicado, mas era como se fosse uma luz no fim do túnel. Sim. Mas Aqui tá aí falando, foi. ó. Pode café com você tá falando. A Isabel tem uma história maravilhosa. É verdade. Uma E vamos querida. falar um pouquinho dessa história, né? Isabel foi mãe a primeira vez, com, praticamente na adolescência, né, Isabel? Foi Conta na um pouquinho. adolescência. Eu fiquei grávida. Eu tive a minha filha, minha primeira filha, Ana Carolina, com 15 anos. Então Uhum. foi um choque para todos e Um grande desafio para você também, né? Porque você foi um estava na grande escola desafio. ainda, né? Foi um grande desafio. Eu estava hoje em dia seria o primeiro do médio, né? Uhum. Naquela época se falava colegial. Então foi nessa época, então eu ainda estava na escola. Né? E foi um choque para a família, foi um choque para todos, mas principalmente foi um momento de falar: nossa, eu tenho essa responsabilidade, o que que eu vou fazer com isso agora? Né? Então foi um desafio, e foi aí que eu fui percebendo que a vida não era tão simples, a vida era complexa, a responsabilidade de ter um filho com essa idade desafiadora, porque você começa a entender que você não sabe o que é a vida, né? Sim. Ela te cobra, a vida te cobra, e você se cobra muito. O que eu senti mais foi assim, aquela cobrança de Jana, assim, passar boa parte da gravidez tendo pesadelos horrorosos, porque eu falava, como que vai ser quando essa neném nascer? Eu vou dar conta? E aí tem aquela questão também do julgamento, porque eu acredito que você tenha passado muito por isso, né? Porque aí tem os amigos que estão em outra fase, querendo ir para as festas, e aí você já
tinha uma outra visão, outras responsabilidades que aparecem com a gravidez, né? E aí, assim, com a gravidez já começa a mudar, porque muda toda a parte hormonal, aí você muda o sentimento, você fica mais sensível. Uhum. Mas depois, com o nascimento da criança também, já vem uma. É assim, eu falo que é uma enxurrada de responsabilidades, né? E que são coisas novas que a gente fala, Uhum. meu Deus, e agora? Como que a gente vai fazer, né? É, Antes de você falar, eu só vou comentar que a Mara Manzoli Moda falou assim, Isabel é muito acolhedora. Só para então, conta pra gente como foi esse desafio com seus amigos, a sua família te acolheu, porque a gente sabe, né, Isabel, que tem muitas meninas que engravidam na adolescência e muitas delas passam, sim, tem as que a família acolhe, tem a que o namorado resolve assumir essa criança, mas tem aquelas também que a família não acolhe, que são colocadas para fora de casa, né? uhum. E que se veem completamente sozinha. E às vezes o namorado, a pessoa, o pai da criança também não quer assumir, não assume. E aí tem todo tem os dois lados, né? Tem Uhum. aquelas que têm o apoio e as que não têm o apoio. Conta pra gente como foi com você. Bom, eu tive apoio. Eu tive primeiro o desafio de contar e uma rejeição num primeiro momento, né? Porque a minha mãe era uma pessoa muito nervosa, né? E ela realmente reagiu mal, né? Aquela coisa de não te ensinei nada, o que que você foi fazer? Então tem esse momento, Sim. teve esse Mesmo momento. porque tem a educação que ela também recebeu, né? A gente não, a gente tem Sim, que ver que ela foi ensinada de um jeito e ela foi cobrada também por isso, né? Então a gente também uhum. entende a parte dela, né? Sim, sim, totalmente, né? Hoje é mais tranquilo, né, falar sobre isso. Sim. Mas realmente foi uma reação negativa, mas não teve uma rejeição da situação. Teve um ajuste. Eu falo que foi um ajuste e uso essa palavra porque a partir daquele momento é como se você, para sua família, você deixa de ser uma criança e passa a ser uma adulta sem uma transição. É do tipo assim, tá, agora você aprontou, então assuma, né? Sim. Não tem um entendimento ali de que você precisa de um acolhimento, que você também está sofrendo, que você também tem dúvidas, né? Como se fosse, né? Você passou daqui, foi direto para cá, então tá bom, mas agora você vai assumir, né? Então eu não tive uma quebra da família, eu não fui, não tive que sair de casa, como a gente sabe que muitas acontece com muitas, né? Meu namorado, que é o pai dos meus filhos, assumiu, nós formamos uma família, né? Mesmo sem condições financeiras ali, mas a gente formou uma família. Então, por esse lado, eu digo que eu tive sorte, né? O que eu senti internamente foi a questão de que, então tá, agora eu sou uma adulta, tenho que resolver tudo sozinha e sem saber nem nem o que estava acontecendo com o meu corpo, né? Porque aí teve todas as mudanças da gravidez, então, né, eu não absorvi aquilo, então as noites eram pro chororô e de Uhum. dia você tem que estar inteira e vão para cima, né? E toda a questão do parto, que é uma questão. Ninguém veio me falar, olha, o parto é assim, você vai sentir isso. Não, é de casa, dor, hospital e, né, volta para casa com a sua neném. Eu tinha eu estudei em escola de freiras, eu tive a minha filha num hospital católico com freiras. Então, assim, zero informação, Jana, zero, assim. Então, isso foi o desafio de falar assim, olha, a vida não é assim, você agora está por você. Sim. E, Isabel, e teve algum momento em que você, da sua vida, né?
que você se sentiu completamente perdida, sozinha, e assim que você falava, meu Deus, agora, e agora? Agora, né? Eu vou ter que resolver por mim aqui. Esse momento da minha primeira gravidez, que foi isso, né? Esse eu tô por mim, mas tem os momentos de desespero, de saber e agora como que vai ser. Tem a questão física, tem a questão da saúde, tem a questão da neném que ia nascer e tinha a questão financeira junto. Então era tudo isso. Então esse momento foi muito desafiador. Eu falo, assim, eu não sei se por conta da minha formação ou da minha maneira de encarar a vida, de vão para cima, mas eu sei que é um momento de muita fragilidade para muitas meninas, Sim, sim, principalmente aquelas que são abandonadas pelo parceiro. sim. E aí, Isabel, eu sei porque a gente conversou, né? Você teve a sua filha com o seu marido, vocês tiveram outros filhos, né? E Uhum. vocês constituíram uma família e foi tudo lindo, né? Até um momento que aconteceu um novo desafio na sua vida, né? Que Foi. foi, né? Conta um pouquinho pra gente. Eu tive esse desafio no meu casamento, né? Foi um casamento longo, mas foi um casamento desafiador. Eu passei por algumas traições, né? Então, mesmo. Eu acho que eu senti assim, né? Por ser jovem e começar uma vida de casada jovem, que o casamento era um mar de rosas, né? Mas não é bem, não foi bem assim, né? Tive muito suporte, meu ex-marido foi um ótimo pai, mas por outro lado, né, as traições minaram o nosso casamento, né? Foi um desafio muito grande até o rompimento. O rompimento foi numa situação bem complicada, porque como eu fui mãe jovem, né? Eu deixei algumas coisas, como por exemplo o estudo, o trabalho, e voltei para a faculdade com 40 anos, e esse rompimento foi no meio da faculdade. Então, eu realmente senti essa quebra, eu senti a quebra da confiança. Você, quando está nesse momento, você pensa, o que mais pode acontecer? Quem mais mentiu para mim? Né? O que mais que está acontecendo que eu não estou enxergando? Então, para a mulher, né, que aí já a mulher adulta, para a mulher esse é um momento de pensar mesmo, o que que eu fiz? Aí você traz E para aí você. você se julga, né? Fala onde foi que eu Exato. errei, onde eu falhei, Então né? é um momento de fraqueza, é um momento que você se sente assim, que abriu um buraco e você caiu lá dentro e não tem saída, né? Teve Então é algum um momento momento que doloroso. você pensou em desistir? Ah, várias vezes. Até mesmo porque eu estava no meio de uma faculdade. Eu ia para a faculdade chorando, às vezes eu nem conseguia entrar, às vezes eu tinha que abandonar a aula no meio, falar, não vou conseguir e voltar para casa. Eu perdi um ano, né? Eu tive uma depressão profunda nesse período, e com os meus filhos, né, já adultos próximos de mim. Então foi o momento mais desafiador. Sim. Foi, foi um momento assim em que eu muitas vezes não queria nem levantar da cama, né? Foi o momento da sua queda. Você caiu, Uhum. literalmente, né? Foi, E foi. quem foram as pessoas que te ajudaram nesses momentos difíceis? Você teve uma rede de apoio, Isabel? Os meus filhos eram muito presentes, mas eu não queria jogar essa carga para eles, né?
Eu tinha, nessa época, poucas amigas em que eu também nunca fui de contar minúcias do que eu estava passando. Era mais uma amiga que pegava e falava, vai, vamos aqui andar no parque, ou vamos tomar um sorvete, tomar um café. Mas eu sentia no interno que não era o que eu precisava de ajuda. Então, foi o dia que eu falei assim, tá, eu não vou conseguir sozinha, mas eu preciso conseguir. Então foi assim, foi pedir ajuda. E eu sei que muitas patinam nessa hora de pedir ajuda, né? Já ia fazer um ano que eu estava nessa nessa depressão, eu falava um mundo sem cor, né? Então eu falei, não, eu preciso de ajuda e vou atrás dessa ajuda. E quando não tinha ninguém por perto, quando você estava ali sozinha, onde você buscava força? Na fé, na espiritualidade, na música, na arte? Onde você buscava assim, tinha os seus escapes assim, sabe, Uhum. de respiro diante daquela situação que você estava passando? Eu conversava muito com Deus, né? Que eu não estava entendendo o que eu estava passando, né? Eu queria só que acabasse, né? Aquele período ruim, né? Então conversava muito com Deus. Eu me pegava muito na assim, eu não conseguia dar conta da faculdade em relação ao estudo, mas tinham muitas coisas assim automáticas e operacionais que eu conseguia fazer. Então, por exemplo, eu pegava um projeto e eu ficava ali, desenhando, desenhando. Aquilo era, hoje em dia, eu poderia falar que era estar no momento presente, né? Uhum. Por pouco tempo, eu conseguia manter aquele momento presente me ocupando. E a Bom, outra coisa que eu fazia era sair para assim, longas caminhadas que eu não sabia nem aonde eu ia parar. Eu pegava, por exemplo, o metrô, né? A gente está aqui em São Paulo, pegava o metrô, descia lá na Paulista e eu andava Quando eu percebia, eu estava lá na outra ponta da Paulista, né? Então, esses pequenos momentos me tiravam daquele torpor, daquela coisa, do pensamento ruminante que você tem de e agora, e agora, e agora, o que que vai acontecer, o que que vai ser de mim, até porque eu não estava trabalhando na época, né? Eu tinha deixado tudo para me dedicar ao estudo. sim. Então tinha, além de toda a situação emocional, tinha também a questão financeira, né? Sim, sim, tinha essa E o que questão. você gostaria de ter escutado naquela época, Isabel, que você não ouviu de ninguém? Que ia passar, que ia passar. É E ia importante ter. isso, né? É, A gente ouvir assim, olha, calma, eu sei que tá difícil, mas vai passar, né? uhum. Porque acho que a gente pelo menos vai falar, "Ai, talvez", e é por isso que a gente está aqui hoje, né? Contando essas histórias justamente para isso, né? Para falar para as pessoas assim, ó, calma, calma, parece que tá tudo no escuro, mas calma, vai passar, vai dar certo, tem luz no fim do túnel, tem como sair desse lugar onde não tá confortável, mas é, é só você encontrar algum. Eu falo assim que são canais de escape, né? Igual você encontrava ali nos projetos de desenhar, na caminhada. Oi, Gi, seja bem-vinda. Encontrava na caminhada. E aí, assim, esses são os seus canais de escape, né? Para você arejar a mente. Eu acho que foi isso, né? E assim, Isabel, teve um momento específico, uma decisão, ou sei lá, um acontecimento que você virou a chave na sua vida, que você falou, pronto, isso aí ficou para trás. Teve sim. Teve um momento em que eu estava em casa e eu tive uma crise de choro muito forte que meus filhos chegaram e eu estava, né? Porque você vai segurando, né? Você vai tentando segurar e chega um dia que aquilo explode, né? E nesse dia que eu estava chorando assim copiosamente, né? Que meus filhos chegaram, me pegaram do chão,
Me deitaram na cama e calma, mãe, isso vai passar, né? Aí eu, com aquela emoção que eu estava, eu disse assim: não, eu não vou viver passando esses momentos mais. Eu vou Sim. achar a saída. Então foi como a gente bater no fundo do poço e falar: daqui não pode isso passar, eu tenho que subir. Então esse momento foi muito importante para mim, eu tenho ele na minha memória, porque foi o momento em que eu falei: eu não vou conseguir sozinha, eu vou atrás de ajuda. E eu realmente fui. E esse foi o Jana, seu primeiro passo em direção a sair do olho do furacão e sair do fundo do poço. foi o primeiro passo. Foi o dia que eu compreendi que eu não ia sair sozinha, que eu precisava de ajuda profissional. Isso é muito importante, né? É a gente pedir, buscar por ajuda, né? Porque muitas vezes, até a gente que é terapeuta, né? A gente também, eu falo que você é terapeuta, mas você tem a sua terapeuta, porque às vezes é mais fácil você olhar a situação de fora, né? Do que você quando você está envolvido na situação. E eu sempre falo assim que a terapia é uma coisa que normalmente as pessoas buscam só no momento de desespero, né? E aí é, acaba sendo mais dolorido ali naquele momento. Então, eu sempre falo que a terapia é algo que a gente precisa praticar durante toda a vida para o autoconhecimento. Porque quando Uhum. você se autoconhece, você sabe as suas fragilidades, você reconhece quando algo não está bem e você sai daquele julgamento de que pedir desculpa pedir desculpa não, pedir ajuda é vergonhoso, pedir ajuda é porque você não tem Deus no seu coração, ou pedir ajuda é sinônimo de fraqueza, e nada disso é sinônimo de fraqueza. E pedir ajuda não é falta de Deus também, porque eu recebo muitas pessoas aqui que vêm fazer sessões comigo que falam, ai, eu relutei muito porque eu tenho Deus dentro de mim. E por que que eu preciso disso, né? Então, assim, tem todos esses julgamentos, né, Isabel, que Uhum. a gente acaba tendo que superar para pedir ajuda. E aí foi quando você falou, olha, eu preciso de ajuda. E aí foi o seu primeiro passo. Isso foi meu primeiro passo. Foi um passo muito difícil, porque como eu tinha sido uma pessoa com responsabilidades desde muito nova, então realmente é um passo difícil. É o mesmo caso disso da pessoa que fala: "Ah, mas eu tenho Deus no meu coração." Eu falava: "Mas eu sou uma pessoa responsável." Né? Então, esse primeiro momento do primeiro contato com a terapia, que foi a minha terapeuta falar: olha, eu entendo, né, que você tenha amigas, mas eu sei que você tem coisas que você não conta para suas amigas. E aí, né, foi abrir uma porta para coisas que eu precisava dizer, que eu não achava, nem existem palavras, a gente não sabe no começo, né, porque não consegue transmitir em palavras, mas foi o primeiro passo. Sim, eu sempre falo que às vezes a gente está por fora sorrindo e a gente não sabe como que, né? A gente olha para uma pessoa, a pessoa está sorrindo, está sempre bem e a gente não sabe a verdade que está ali naquele coração, o que ela está passando lá entre quatro paredes, né? Porque a gente tem isso de não demonstrar, de não dividir os problemas, né? Então, isso aí é por isso que fica tão pesado. E Isabel, quais foram, assim, as mudanças mais significativas para você, que você consegue perceber hoje, que talvez você nem tenha percebido na época? Uhum. Eu acho que foi, eu aprendi maneiras novas de lidar com a responsabilidade, menos pesadas, menos cobrança, menos exigentes comigo mesmo. É, isso foi importante.
foi importante também descobrir o que que é do outro, né? O que que foi ali na história toda que também teve responsabilidade do outro, né? Isso foi muito bom para mim, porque a gente chega num momento que é tudo a gente, né? Ah, é, até por causa de um casamento tão longo, você pensar o que que eu fiz de errado, né? Então, eu comecei a ver com mais leveza todas essas questões e enxergar o mundo de uma forma menos romântica, mais leve e bonita. Porque mesmo quando você está com dificuldades, ainda existem coisas bonitas na vida para você passar, né? Quando você está no olho do furacão ou quando você está depressiva, essas coisas param de ter brilho. Mas você enxergando a realidade de uma outra maneira, de uma forma mais leve, você consegue ter momentos ainda no seu dia. No seu pior dia, você ainda consegue ter momentos em que você vê as coisas com leveza. E aí é legal porque você aprende a olhar mais para as coisas com leveza e as coisas legais do que as coisas negativas. Então vai mudando o seu mindset, vai mudando o seu olhar, Você né? treina o olhar, né? Exato, Você treina o exato. olhar não só para as coisas ruins, mas focar. Às vezes são coisas bem pequenininhas que a gente deixa passar desapercebido quando a gente não está com o olhar treinado ali para ver o que acontece de bom, né? Porque o ser Sim. humano tem muito de olhar o que é difícil, o que é ruim, mas a gente não consegue reconhecer o que é bom. Olá, a Gisele está falando assim, ó, estou me identificando muito com a sua história. Que força, mulher! Parabéns por sua virada de jornada e por tanta transformação. Ai, Olha que Giza, bom. obrigada. E assim, o que você conseguiu conquistar que antes parecia impossível? Eu consegui conquistar, em primeiro lugar, momentos muito legais com os meus filhos, momentos mais leves, em que eu continuo sendo mãe, mas agora eu vejo as coisas assim, com outros olhos, com leveza. Eles podem até vir conversar comigo e com alguma coisa do dia a dia deles, né? Mas aquela minha falta de experiência pela falta de experiência eu ter tanta responsabilidade, querer que tudo funcionasse tão certo, essas armaduras, sabe, elas foram caindo. Então agora eu consigo ter momentos muito legais com os meus filhos, com os meus netos. Isso foi em primeiro lugar, eu soltar um pouco, sabe? Nossa, seja mais leve, não precisa o tempo todo estar se policiando, né? Isso foi muito, muito bom para mim. Em segundo lugar, foi eu senti o momento em que eu podia me dedicar à minha carreira, e hoje em dia eu me dedico mesmo. E identifico que tem momentos difíceis, momentos com desafios, mas também consigo comemorar as vitórias que eu tenho através do meu trabalho. Então, isso é muito legal. Eu ainda sinto muita ansiedade, mas eu consigo identificar, e aí eu falo, peraí, vamos parar um pouquinho aqui. Vamos tomar uma água. Eu uso muito isso. Vamos Você já parar um pouco para. consegue estar no controle, na verdade, né? Porque E eu acho que é isso, tentando. viu? Eu acho que é isso. Todo mundo tem seus momentos de ansiedade, mas você estar presente a ponto de estar no controle quando a ansiedade vem, eu acho que faz toda a diferença, né? Sim, sim. E, E é e uma que... construção, não é de um dia para o outro. No meu Exatamente. caso, não foi sem ajuda. E passo a passo, sabe? Não adianta atropelar, porque não vai ser não vai transformar de um dia para o outro. É. Na verdade, eu acho que todo mundo precisa de ajuda. Acho que ninguém. É claro,
Tem pessoas que vai falar, não, eu passei minha vida inteira, mas aí carregou, arrastou um sofrimento a vida inteira porque não se permitiu pedir ajuda, né? A Gisele tá falando assim, ó, isso é maravilhoso. Eu também conquistei isso e é libertador. Mas pra gente que é mãe, é uma grande conquista nossa. Tô chorando aqui me vendo nela. Como a gente se conecta, né? Verdade, verdade. É, e são momentos que essa ajuda aí, né, faz a gente conquistar o que você conquistou, né, Isabel? Trazer a vida de maneira leve. Às vezes a pessoa que não se permite pedir ajuda e ir em busca de um apoio, ela carrega esse peso e pela vida inteira. E aí depois as coisas vão se somatizando, vão ficando cada vez mais difíceis, a pessoa não vai se permitindo nem ser feliz, né? Porque a gente vai tirando o direito da gente de ser feliz, de sorrir de sorrir de verdade, não sorrir Uhum. para poder falar para o outro que eu tô bem, mas sorrir assim, aquele riso que vem lá de dentro, né? E quais são os sonhos que você quer realizar e que hoje estão mais próximos, Isabel, que você percebe? Bom, o que eu tenho de sonhos, né? Eu tenho o sonho de ter liberdade financeira, então eu estou bem próxima disso, né? É uma construção, mas eu vejo assim que esse caminho que eu fiz, né? De dedicar a carreira, é uma carreira longa, né? Já há 10 anos que eu trabalho como corretora, né? Ela vai estar me trazendo frutos e isso é muito bacana. Então, eu tenho esse sonho, né, da minha liberdade financeira. E outro sonho que eu tenho também é agora, nesse momento da minha vida, é me dedicar à minha criatividade. Então, isso é uma coisa que precisa de leveza, precisa de tempo, precisa de dedicação, é um combo, né? Que agora, com a maturidade que eu tenho, eu falo, poxa, agora chegou a hora, sabe? Resgatar aquela coisa que eu tinha lá atrás, que era gostosa, que era livre, né? Então E que agora você faz e produz umas camisetas maravilhosas, né? é verdade, é Porque verdade. além dela ser arquiteta, gente, além dela ser corretora de imóveis, então seguem ela lá no perfil, ela faz umas camisetas lindas, maravilhosas, assim, cheia de arte, cheia de beleza, e ali representa toda a leveza da sua vida, né? Porque é muito bonito. Eu fiquei admirada ali, eu falei, meu Deus, que lindo. Ai, fico muito feliz que você tenha gostado. É onde a minha veia artística tá ali, sabe? Aquela coisa da poesia que eu já escrevi, do desenho que eu já fiz. É um resgate. Então, eu estou muito feliz. Muito, muito linda. Eu fiquei encantada, realmente. Tem algumas que tem umas frases, tem os desenhos, é tudo muito. É muito. Eu falo assim, que é muito delicada e com perfume de felicidade, porque assim. Você consegue sentir isso nos desenhos, nas camisetas, você expressa muito bem ali. Eu fiquei apaixonada. Então, gente, quem tá assistindo, segue ela lá no perfil, já conhecem, né? De repente quer comprar um imóvel também, tá aí uma corretora maravilhosa, bora lá, vamos nos apoiar Sim, também, né? é E, verdade. e assim, Isabel, assim, se tiver aqui, o pessoal já interagiu. Ok, a Eloá falou, eu super indico as camisetas. Nada óbvias, qualidade com personalização. Ai, que linda lá, tá vendo? A Elô tem uma história linda com as camisetas. Ela fez uma homenagem ao maridão, ao sogro, e ficou maravilhoso. Ai, que Obrigada por é essa Elo, eu li honra. Eloá. Olha, tá vendo como o óculos tá aqui, gente? Tá É. difícil, desculpa, Elo. É, e se tem alguém aqui que está nos assistindo e agora está se sentindo no fundo do poço, o que você diria para essa pessoa? Eu diria para essa pessoa que ela se observe, que tá tudo bem ela dar um tempo,
sabe? Eu acho que é importante. Na minha história, eu insisti com a faculdade porque eu sentia que eu tinha que terminar, mas estava. Hoje em dia eu penso, estava tudo bem se eu tivesse deixado um pouco, sabe? Pegado mais leve. Então é isso. Se você achar que tem que tirar o pé, tire o pé. Se você ver que não vai conseguir sozinha, peça ajuda, não é nenhuma vergonha pedir ajuda. E existem muitas linhas de ajuda. Veja, sinta. Se for para um tipo de terapia e não se adaptar, vá para outra. Não desiste, né? É isso, não desistir de si mesmo. E ter um caminho para uma ação que traga leveza. Resgatar alguma coisa que traga leveza. Alguma coisa que te faça feliz, que te deixe bem, Exato, né? Que você possa exato. fazer sem compromisso, falar assim, eu tô fazendo por mim, né? Uhum. Acho, sabe, não é um escape, e não vai resolver de um dia para o outro. Mas ter um hobby ajuda, Sim. ir para terapia ajuda. É, E o. e o hobby é bom, né? Porque é como se a gente estivesse escutando uma voz interior ali. Eu gosto de fazer isso, né? E aí, nem que você tire 10 minutinhos ali por dia para fazer aquilo que você gosta, né? Sim, a neurociência fala que o seu cérebro ele se conecta com a sua mão fazendo atividades, né? A gente deixou de escrever, a gente deixou de desenhar, né? Um rabisco ali enquanto está falando no telefone, um desenho, um crochê, um tricô, já é bom, já é provado, né, que o hobby faz muito bem, né? Às Você vezes a gente sabe, não se enxerga fazendo, mas é importante. você sabe que eu sou ambidestra, né? Então, eu escrevo com as duas mãos. E aí, na faculdade, isso para mim era muito fácil, porque quando eu cansava de escrever com uma, eu ia lá e escrevia com a outra, né? E aí me ajudava, porque eu nunca. Ai, às vezes a pessoa falava, ai, meu dedo está doendo de tanto escrever, né? E para mim isso foi muito tranquilo. E aí, saí da faculdade com esse negócio de tecnologia, eu acabo escrevendo só com a direita. Aí outro dia eu falei, gente, por que que eu larguei a minha mão esquerda de lado? O que que ela fez para mim, tadinha? E Então, aí eu fui escrever. Eu continuo escrevendo com as duas mãos, mas hoje a letra da mão esquerda é mais desajeitada, sabe? E aí eu falei, vou começar a voltar a escrever só com a esquerda, dar um tempo para a direita ali. Mas é que a gente escreve tão pouco, e isso é uma coisa a se observar mesmo. Às vezes, quando eu uso muito isso nas terapias, nos meus atendimentos, de algumas atividades que eu dou, e eu posso até falar aqui, que são duas atividades que eu acho muito importante. É a escrita, você escrever o que você está sentindo, né? uhum, E aí você escrever tudo, porque você está escrevendo ali, e aí você lê aquilo, nem que você chore, nem que. E depois você rasga aquilo como sinal de que, olha, acabou. Coloquei tudo ali, agora jogar fora ali, porque agora eu vou começar uma nova história. E aí você escreveu o que você quer para você. Eu faço muito esse movimento com os meus clientes, né? E um outro movimento também que eu faço, que eu também vejo muitos resultados, é o movimento do espelho. É você se pôr de frente do espelho e falar para você o quanto você se ama, o quanto você é importante, quais são as suas qualidades. Porque o que eu percebo é que as pessoas têm muita dificuldade de falar de si próprio, uhum, porque vem um julgamento de que eu não posso, ai, tô sendo metida, ou então, nossa, como ela se acha, porque tem todos esses julgamentos. E sim, aí, quando você não consegue falar para você o quanto você é importante, quais são as suas qualidades, o quanto você se ama, você tá deixando o mundo determinar quem você é. Né? Então, esse exercício eu sempre falo, gente, façam, porque é muito, muito importante mesmo, né? Então são duas, como eu falo assim, são duas arminhas ali que você uhum, tem para se empoderar, para assumir para você quem você é.
Isso é muito importante, né, Isabel? E eu acho que isso foi a sua trajetória. Você conseguiu se olhar e falar assim: bom, eu passei tudo que eu passei, ficou ali no passado, mas agora eu aprendi a trazer leveza e eu vou levar leveza. Eu acho que é essa mensagem assim que você me passa, assim. E Uhum. você passa essa tranquilidade, essa paz, essa leveza, né? É muito bom. E aí a gente percebe o quanto você tá curada, né, Isabel? Porque você se curou, né? Bom dia, Karina. E assim, que atitudes práticas, simples você recomenda para quem está tentando se reerguer? Bom, tudo que a gente já conversou aqui, né, é um reconhecimento de que você não está bem. Eu acho que tenha momentos no seu dia em que você faça alguma coisa sem se preocupar com a opinião dos outros, porque isso também leva a gente lá para baixo. É ter momentos prazerosos, tranquilos, nem que seja tomar uma xícara de café especial. Eu vou parar tudo e vou tomar uma xícara de café. Não vou olhar no Sim, relógio, não vou olhar no celular. Eu vou só tomar uma xícara de café. Eu vou só comer um pedaço de bolo. Porque se a gente começa a mudar o nosso olhar e a gente começa a se perceber comendo mais devagar, prestando atenção no gosto daquilo, essas coisas elas realmente mudam a energia do nosso dia. Porque você se olhou. É difícil quando a gente está com depressão a gente se olhar, né? Assim como você falou do espelho, é difícil, mas se você parar tudo que você estiver fazendo, nossa, eu não, agora eu não tô legal, então eu vou parar. Eu vou parar e eu vou tomar um copo de água devagar. Isso você está prestando atenção em você mesmo. se E trazendo no isso presente, né? tá no presente. E é isso que vai ajudando a gente a sair desse estado mental onde você não está bem. Porque senão realmente vem o pensamento repetitivo. E agora, e agora, e agora? E não vou sair disso, não vou sair disso. Não. Sai só por 10 minutinhos. Sim. E se você pudesse definir toda a sua trajetória em uma frase ou em uma palavra, qual seria? Que eu sou uma mulher vitoriosa. É mesmo. Foi Incrível. difícil saber isso, mas eu sou. Ai, que delícia! E eu acho que o mais do que saber que você é, você conseguir falar que você é. Porque às vezes a gente sabe as nossas qualidades, mas a gente não fala, né? É, A é gente, verdade. a gente sempre fica esperando que o outro fale, que o outro observe, que o outro nos elogie. E às vezes a gente tem a dificuldade de nos elogiar, né? Ah, isso é cultural, né? É A gente cultural, é. realmente não consegue, é muito difícil a gente, até o julgamento, né? Algumas pessoas pensarem assim, nossa, mas eu vou falar isso de mim e o outro vai, ah, imagina, que exibida, que chata, né? Mas não, a gente tem que ter esses momentos para olhar para si mesmo que seja difícil. Ó, a Giz Abrão tá aplaudindo e a Elô tá falando. Isabel, você transformou o sofrimento em sucesso. Parabéns. A Edna tá falando, parabéns, Isabel. É, vitoriosa mesmo. Ai, que legal, tá vendo? Que é bom a gente ler os comentários, né? É, Porque a vocês gente vai. Olha também, lá, meninas, são, maravilhosa. são mulheres maravilhosas. Eu admiro muito vocês. E você, me espelho em vocês também, viu? Isabel, eu quero muito agradecer você ter topado. Gente, eu vou só contar rapidinho que a Isabel e eu, nós não nos conhecemos pessoalmente ainda, mas vamos nos conhecer. Com E a certeza. gente. Parabéns, Isabel, a Célia falando. É,
mas nós fazíamos parte de um grupo onde mulheres empreendedoras se apoiam. E quando eu coloquei sobre a live, ela logo me chamou ali, ai, queria entender como que é, tal. E aí a gente conversou e eu fiz o convite e ela aceitou rapidamente, maravilhosa, me deixou assim com o coração cheio de alegria, bem quentinho. Porque eu falei assim, gente, eu vou convidar pessoas e se elas aceitarem, ótimo. Se não, eu vou fazer algumas lives sozinha. E aí eu me senti apoiada por todas vocês que vieram fazer as lives comigo e por você, Isabel, assim, porque você foi uma pessoa que eu não conhecia e de repente foi lá, abraçou o projeto e eu sou grata. Gratidão, muito obrigada. Você é incrível. A gente teve a oportunidade de conversar antes para se conhecer, para uma entender o que a outra fazia. E assim, foi maravilhoso mesmo. Eu te admiro muito, você inspira a minha vida. Eu tenho muitas coisas. Olá, Célia, pode contar comigo também. Oba! Vamos, Célia! Depois me chama aí no direct, Célia, para a gente conversar. E aí, assim, foi incrível, né? Todo esse acolhimento mesmo, você está disposta a se expor, contar a sua história, né? E Isabel é um presente para a Imob Master. Ai, que legal! Maravilha lá, Célia falando. E é isso. Então, eu quero que muitas bênçãos estejam sobre a sua vida, que você tenha muito sucesso sempre em tudo que você fizer. Sabe que estou aqui, pode contar comigo sempre. E a gente já falou que a gente vai marcar um café, gente. A Com gente vai marcar um certeza. café. E quem sabe um encontro de todas as mulheres da live aí, para a gente trocar mais informações, trocar mais sentimentos. Porque é isso, porque a intenção da live é justamente essa: ser apoio, acolhimento para as pessoas que estão ali, né? Com a água até o pescoço, no fundo do poço, e a gente está aqui para poder acrescentar, compartilhar. E eu agradeço muito, muito mesmo, Isabel. Deixa eu ver aqui. A Isa conhece minha história de superação. Ai, que legal. Maravilha esse café. Olha lá, tá vendo? A Célia já vai no nosso Tá café, vendo? gente. Já temos mais uma convidada para o café. Mais Eu, uma eu que conversa. te agradeço. Seu projeto é maravilhoso, é muito lindo. Logo que você colocou lá, realmente eu me senti inspirada em te chamar. Maravilhoso, é isso que a gente precisa. É isso que a gente precisa. É essa rede de apoio, onde a gente conte com profissionais que estão dispostas a nos ouvir, né? Com esse acolhimento, com essa presença, com ferramentas, com essa doação que você tem feito, e te Olá, Elo. agradeço Eu por esse também toco espaço. café. Desculpa, Isabel. Ó, a Elô Ah, falou assim: eu também toco café. A Giza falou: eu vou online, me chama. vambora, Pode café com você, falou parabéns, meninas. Alguém falou café? Olha lá, tá todo mundo querendo café. Vamos embora para esse café. vambora marcar esse café aí com essas lindas. É verdade. Isabel, muito obrigada mesmo. E, gente, muito obrigada a todas vocês que estiveram aqui, todos que entraram, e também, né, aqueles que vão assistir depois, porque essa live vai ficar gravada e justamente para ser apoio ou agora ou daqui 2 anos, daqui 3 anos, eu estou compartilhando essa live também no meu YouTube, porque assim eu vou colocando tudo ali para ficar para o pessoal que às vezes não acessa tanto o Instagram, mas chega no YouTube. Então, a gente quer atingir o maior número de pessoas. Então, se vocês puderem, compartilhem, tá, gente? Isabel, muito obrigada. Um beijo. Tchau, querida. Tchau, Tchau, gente. beijo. Obrigada. Beijo.